Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar agora do IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Vamos nessa? Bom, começando lá no seu material, a gente vai ler aqui agora o artigo 133, vai só ter 137, é pequenininho. Ele fala assim, ó, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando ele couber intervir no processo. Tá. Aqui... Não, vamos ler mais um. O parágrafo primeiro fala assim, o pedido de consideração da personalidade jurídica observará os pressupostos da lei, que nada demais, que é uma questão de direito material, não é direito processual isso, e aplica-se o disposto desse capítulo a hipótese de consideração inversa. Já vou explicar o que é isso aqui. Em 134, o IDPJ ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Vamos lá, já tá bom. Vamos botar aqui. Quais são as fases processuais que cabem? Peraí, não. Primeiro vamos entender a lógica. Se você ingressa com uma ação contra uma determinada empresa, uma pessoa jurídica, porque essa pessoa jurídica te causou um dano, a responsabilidade é da pessoa jurídica, não dos sócios. Porque a pessoa jurídica, por ser pessoa, ela tem personalidade. Se ela tem personalidade, ela tem capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Isso é inerente à pessoa. Por que o animal não pode contrair direitos ou obrigações? Vamos lá, adquirir direitos ou contrair obrigações. Porque animal não é pessoa, animal é sujeito, animal é objeto, né? Nossa, Bruno, mas que absurdo, eu amo meu gato, eu amo meu cachorro, também amo os meus. Mas juridicamente falando, pessoa ou é pessoa natural, que somos nós seres humanos, ou as pessoas jurídicas. Os animais não são pessoas, né? E ser pessoa, independente se natural ou jurídica, é a capacidade de ter personalidade jurídica, é a tua capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Então, por exemplo, se essa pessoa jurídica está sendo demandada numa ação judicial ajuizada por você, então a pessoa jurídica responde perante você. Os seus sócios não respondem, em regra. Só que vamos considerar que você queira, né, vamos considerar que você queira desconsiderar a personalidade jurídica para quê? Afastar momentaneamente a personalidade jurídica da empresa para ir em cima dos sócios. Como é que é o nome disso? Incidente, isso tem que ser promovido por meio do chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Então, o IDPJ, ele cabe em quais fases processuais? Ele vai caber na fase de conhecimento. Olha que interessante isso. Antes mesmo de eu ter um título executivo, ou seja, de eu ter uma sentença em face da empresa, eu já posso pedir a inclusão dos sócios do polo passivo para que eles sejam responsáveis também, na própria fase de conhecimento, né? Pode ser na fase de liquidação. Aí aqui eu já tenho uma sentença, mas ela é ilíquida, então eu preciso liquidar, determinar o valor. Ou eu posso pedir o IDPJ no próprio cumprimento de sentença. Beleza? Que já tem trânsito julgado, o valor está liquidado, eu inicio o cumprimento de sentença e peço o IDPJ para que eu possa ir na pessoa do sócio. Então a graça é essa, é você afastar a pessoa jurídica para poder ir na pessoa do sócio. Lá o direito civil você ouve teoria maior, teoria menor, né? No âmbito das relações de consumo aplica a teoria menor. Isso aqui no processo civil não é relevante para a gente. Isso é o que o CPC fala, por exemplo, ali, gente, no 133, parágrafo 1º, o pedido de consideração da personalidade observará os pressupostos previstos em lei. E aí, teoria maior, teoria menor? Isso não é função minha explicar isso aqui, né? Isso tem, quem discute isso? O direito do trabalho, né? Quando vai fazer o IDPJ em face da empresa para alcançar os sócios, para poder pegar o crédito do trabalhador. Nas relações de consumo, né? Quando a pessoa jurídica acaba sendo um empecilho para que o consumidor tenha satisfeito o seu crédito. Aí tem teoria maior, teoria menor, a gente vai discutir isso aqui. Isso é lá para o direito material, não é aqui para o direito processual. Tanto que o 133, parágrafo 1º, ele fala, o pedido observará os pressupostos, ou seja, quais são os pressupostos para se afastar a personalidade jurídica. Aí é teoria maior ou teoria menor. Só que isso é problema do direito material, não é problema do direito processual, tanto que o CPC nem fala, né? Tá, o que a gente precisa saber? Em quais fases do processo cabe? Cabe em qualquer fase, né? Tanto no conhecimento, como na liquidação, como no cumprimento de sentença. Peraí, falta botar mais aqui. Vamos lá. No conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Tá, beleza. Deixa eu ver como é que eu vou botar isso aqui. Também
na execução de título extrajude. Vamos lá, gente. Hoje, tecnicamente, quando você fala execução, aí vamos lá, isso aqui está no artigo 130. Isso aí quando você discute cumprimento de sentença começa lá no 500, né, 500 e pouco. Execução começa no 700 e tal, então é mais lá pro final do código, mais lá pro final do curso. Mas adiantando aqui bem rapidinho. Gente, a fase de cumprimento de sentença é quando você forma um título, né? E que título é esse? É a sentença. Juiz, condeno o réu a pagar 10 mil reais ao autor. Olha só essa frase. Condeno o réu a pagar 10 mil reais ao autor. Concorda? Tem um título aqui? Com um valor aqui? Então, se o réu não pagar voluntariamente, você vai promover o chamado cumprimento de sentença. No mesmo rito aqui do processo, ó. Você terminou a fase de conhecimento, ganhou, transitou em julgado, liquidado o valor. Se o réu não pagar, inicia o cumprimento, que é o quê? A cobrança forçada daquele valor. Então essa é a fase do cumprimento de sentença. Mas para chegar ao cumprimento de sentença, você precisou passar primeiro pela fase de conhecimento. O que é a fase de conhecimento? A fase que você ajusta quem tem direito. Se o autor tem ou não direito, né? Então o conhecimento é para discutir quem tem direito aqui. Quem está certo, o autor ou o réu? Se o autor estiver certo, o juiz manda condenar o réu a pagar 10 mil reais, no meu exemplo. Se o réu não pagar voluntariamente, inicia o cumprimento de sentença, que vem os atos de cumprimento forçado. A execução, gente, pula a etapa do conhecimento. Exemplo, é porque a galera de hoje não está acostumada com isso. Cheque. Eu cansei de ver cheque na minha vida, já assinei muito cheque na minha vida. Hoje caiu completamente em desuso. Mas o cheque é um título executivo. Então você fez um serviço da oficina, passou lá um cheque, 2 mil reais, né? Se o dono da oficina depositar o cheque e voltar sem fundo, ele já vai promover direto a execução daquele título extrajudicial. Gente, por que é o título extrajudicial? Gente, o cheque é emitido na oficina. Isso está emitido dentro do judiciário ou fora do judiciário? Fora do judiciário. Então, por isso que é um título extrajudicial. Só que quando você promover o pedido de pagamento daquele cheque, o juiz não vai primeiro determinar se deve ou não os 2 mil reais. Já deve. O valor já está liquidado no cheque. Ele vai promover direto a execução, tanto que você vai ser citado para pagar. Para pagar, exatamente. Vamos embora, pague os 2 mil reais em tanto tempo. Então, a execução é o equivalente ao cumprimento de sentença, só que a execução é de título extrajudicial. Cumprimento de sentença é o cumprimento de título judicial. Então, ou seja, em todas as fases aqui, né? Conhecimento, liquidação, cumprimento de sentença, execução. Se isso aqui não estiver muito claro na cabeça de vocês, eu sei que estou falando bem rápido aqui, porque não dá para a gente abrir a aula agora e explicar isso. Lá na frente do curso você vai entender isso aqui melhor, tá? Mas aqui, o cumprimento de sentença foi precedido de uma fase de conhecimento. Enquanto a execução de título extrajudicial, você entra direto com a execução, porque aquele título já tem força executiva, o exemplo do cheque, beleza? Ok, em suma, o IDPJ, ou seja, desconsiderar a personalidade jurídica para poder chamar os sócios, cabe em todas as fases processuais? Sim. Cabe inclusive na execução de título extrajudicial? Sim. Então, por exemplo, naquele caso, se o cheque está sendo executado em face de uma pessoa jurídica, eu posso já pedir para afastar a personalidade jurídica, né, para poder também incluir os sócios daquela pessoa jurídica e cobrar deles, entendeu? Beleza. Tá. Vamos botar assim, ó. Legitimidade para requerer. O IDPJ. Legitimidade para requerer. Vamos lá. Pode ser a pedido do MP ou da parte, né? Ou seja, tem IDPJ de ofício aqui, gente? Não, né? Letra F do código é clara, né? Aí quando eu for conversar, para quem for de direito aqui, lá em processo do trabalho, a gente vai conversar sobre isso na fase de execução, né? Lá no artigo 876 ou 878 CLT, agora me esqueci, né? Se cabe de ofício, pode reforma trabalhista, é um problema de lá. Aqui o CPC é claro. A legitimidade para requerer o IDPJ é da parte ou do MP, e não o juiz de ofício, né? Então, beleza. Então, vou até botar aqui. Juiz de ofício? Não. Se a prova fala que o juiz pode de ofício, está errado, né? Beleza. Vamos ler de novo. 133. O incidente de consideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. Beleza. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade observará os pressupostos da lei, se é teoria maior, se é teoria menor, ou seja, quais são os pressupostos para desconsiderar. Isso é um problema do direito material, não nos interessa aqui. E aplica-se... Ah, tá. Aplica-se o disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da
pessoa jurídica. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Vamos botar assim, ó. Aqui. Vamos botar assim, Maurício. Deixa eu separar esse quadro aqui. Maurício ingressa com uma ação contra Renato. Né? Então, Maurício é o autor. Renato é o réu. Tá? E é uma ação de cobrança. Renato, ele é sócio de uma pessoa jurídica. Ok? Renato é sócio de uma pessoa jurídica. A ação é contra a pessoa jurídica? Não, a ação é contra o Renato. E aí, o que o Renato malandramente faz? Como ele sabe que está sofrendo uma ação de cobrança em face do Márcio, vinda do Márcio, ele pega todos os bens dele e coloca em nome da pessoa jurídica. Muito comum isso acontecer, por sinal. Porque ele sabe o seguinte, quando chegar na fase de cumprimento de sentença, quando for fazer pesquisa de bens, vão aparecer os carros. Vamos pensar em carro, fica mais fácil. O Renato tem 3 carros, né? O que ele faz? Ele bota os 3 carros em nome da pessoa jurídica. Quando eu fizer a pesquisa patrimonial de Renato, os carros vão aparecer? Não. Porque, gente, é só para você entender na prática. A pesquisa patrimonial é feita no CPF. Você bota o CPF do cara lá no sistema, no Renajude, né? Aí joga lá no sistema e vê o que aparece. Se os carros estão todos em nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem seu CNPJ próprio, né? E não CPF. CPF é para a pessoa física, a pessoa natural. Então, quando eu fizer a pesquisa, vai estar onde? Vai estar tudo lá. Só que o que o Renato está fazendo? Ele está fazendo a chamada confusão patrimonial. Ele está misturando o patrimônio dele com a pessoa jurídica. Por que nesse caso cabe a chamada desconsideração inversa? Porque vamos entender, na desconsideração comum, a lógica é você afastar a personalidade jurídica para atingir o sócio. Você afasta a pessoa jurídica para atingir a pessoa física. Ó, de novo, você afasta a pessoa jurídica para atingir a pessoa física. Aqui é o contrário. Aqui você afasta a pessoa física para atingir a jurídica. Por quê? Porque ele está escondendo o patrimônio dele aqui. Então, por isso que o nome é desconsideração inversa, porque, mais uma vez, o natural é você afastar a pessoa jurídica para atingir o sócio. Afastar a pessoa jurídica para atingir o sócio. Aqui eu quero o contrário. Eu quero afastar a pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Mas, Sobral, por que isso? Não tem lógica. Não tem toda a lógica, meu amigo. Simplesmente esse cara aqui está escondendo o patrimônio dele aqui. E isso acontece na prática. O cara é sócio de empresa, está sofrendo uma ação no CPF dele, o que ele faz? Ele pega os bens dele, coloca o nome da empresa, que não tem nada a ver com a ação, para quando chegar na fase de cumprimento de sentença, quando fizer a pesquisa patrimonial, aparecer o quê? Nada, entendeu? Então, vamos lá. Aqui seria o típico caso de se promover, aqui, ó, desconsideração inversa. Por que inversa? Porque eu vou afastar Renato para alcançar quem? A pessoa jurídica da qual ele é sócio. Tendo em vista que ele está escondendo o patrimônio dele na pessoa jurídica, fazendo a chamada confusão patrimonial, misturando o patrimônio dele com o patrimônio da pessoa jurídica. Show de bola? Beleza. Tá, vamos fazer o seguinte aqui agora. Tá. Vamos ler agora aí o parágrafo primeiro. Ele fala assim: a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Beleza. Cara, o parágrafo segundo cai demais em prova. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Por que citado o sócio ou a pessoa jurídica? Porque depende. Se for uma desconsideração comum, você afasta a pessoa jurídica para poder chamar o sócio.
Se for uma desconsideração inversa, você afasta a pessoa jurídica para chamar a... Perdão. Se for uma desconsideração comum, você afasta a pessoa jurídica para poder alcançar o sócio. Se for uma desconsideração inversa, você afasta a pessoa física para poder incluir a pessoa jurídica. Por isso que ele fala citar a pessoa jurídica ou citar o respectivo sócio, né? Aí vamos lá, vamos botar um exemplo aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Renato ingressa com uma ação contra a empresa LG Sociedade Limitada. Beleza? Renato, vamos lá, botar igualzinho ali. Renato é autor e a empresa aqui é a ré. Ok? Beleza. Aí vamos lá. O tempo vai passando aqui, ó. Linha do tempo. Linha do tempo, né? Processo correndo. O que acontece? Aqui no meio do caminho, ó, Renato requer IDPJ. Renato requer IDPJ com qual objetivo? Para incluir Marcos e Elisa. Sendo que Marcos e Elisa são o quê? Ai, meu Deus. Tô meio atrapalhado hoje, cara. LTDA. Aqui. Marcos e Elisa são sócios da LG-LTDA, ok? Então, vamos lá. O Renato entrou com a ação contra a LG-LTDA. No meio do caminho, ele pediu um incidente de consideração da personalidade jurídica para incluir Marcos e Elisa. O que esse incidente vai fazer aqui? Qual vai ser o efeito desse pedido? Suspende o processo principal. O efeito vai ser suspensão do processo principal. Qual é o processo principal? Espera aí, vamos marcar. Processo principal de roxo. Aqui, ó. Esse é o processo principal. Aqui Renato é autor e a LG Limitada é ré, né? Então vai gerar suspensão desse processo. Para quê? Para o juiz decidir se Marcos e Elisa serão incluídos no processo do polo passivo. Show de bola? Como responsáveis. Tranquilo. Tá, mas porém, esse efeito aqui, ele não vai ocorrer. Esse efeito não vai ocorrer. Vamos lá, suspende o processo principal. Aí vamos lá. Não suspende se o IDPJ foi pedido na PI. O que é PI? Foi pedido na petição inicial. Então seria o seguinte, ó. Renato, aqui, ó. Ele ingressa com a ação contra LG, LTDA e contra, aqui, ó, já bota direto, ó, Marcos e contra Elisa, considerando o incidente de consideração da pessoa jurídica já na petição inicial. Ele já pede assim. Aí você vai falar assim, vai peraí, Sobral, a responsabilidade não é da pessoa jurídica? Sim, e lá na sentença vai caber ao juiz analisar se Marcos e Elisa são responsáveis. Mas nesse caso, Marcos e Elisa, assim como LG e LTDA, já são o quê? Citados. Eles já são incluídos automaticamente no polo passivo. Ó, gente, deixando claro, eu estou dizendo que Marcos e Elisa serão responsáveis? Não estou dizendo isso. O que pode acontecer? Bem, pode acontecer tranquilamente, ó. O juiz julgar procedente a demanda em face de LG, LTDA, e não determinar a inclusão de Marcos e Elisa no polo passivo. Pode, não tem problema nenhum. Não é obrigatório, não. Só que na sentença o juiz pode avaliar o quê? Julgar procedente a demanda em face de LG, LTDA, e já também, por exemplo, condenar Marcos e Elisa como responsáveis ali pelo débito, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. Se o IDPJ é requerido no meio do processo, cara, isso aqui tem que marcar. Isso suspende o processo principal.
Vamos lá. Nesses casos aqui, em que Marcos e Elisa já estão no polo passivo, o IDPJ não... Ó, nesse caso, o IDPJ não suspende o processo. Porque não precisa, né, gente? Já foi requerida na petição inicial. Não suspende o processo. E aí, Marcos e Elisa... Vamos lá. Marcos e Elisa serão citados. Assim como LG, LTDA. Vai ser citado normalmente. Não precisa suspender nesse caso. Show de bola aqui? Beleza. Tá, deixa eu ver se eu acabei essa parte aqui. O que foi? Vamos lá, volta lá para o CPC. Vamos ler de novo o texto 4 para ficar clara essa história aqui da suspensão? Ele fala assim, ó. O incidente de consideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução fundada em título executivo extrajudicial. Está aqui, já anotei. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicado ao distribuidor para fazer as anotações. Ok. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da pessoa da jurídica for requerida na petição inicial e pode ser citado só se a pessoa jurídica. Ou seja, aqui na verdade, sequer incidente tem, né? Sequer incidente tem. Não há que se falar em suspensão do processo, porque ele já pediu a citação deles na petição inicial. Aí, parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Qual a hipótese? Quando você já pede a desconsideração na própria petição inicial. Show? Beleza, vem comigo no 3.5. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se, requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Mais uma vez, gente, por que ele fala o sócio ou a pessoa jurídica? Porque depende se é de consideração comum ou de consideração inversa. Então, instaurado o incidente, o sócio ou a PJ será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, vamos lá. Instaurado o IDPJ, o sócio ou a pessoa jurídica, citado para manifestar-se ou requerer provas em 15 dias. Beleza. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for provida pelo relator, aí no tribunal, né, cabe agravo interno. Acolhido o pedido de consideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Vamos anotar isso aqui. Então, o efeito do acolhimento. Acolhido o pedido no IDPJ, ou seja, incidente de consideração da pessoa jurídica, a alienação ou oneração, deixa eu explicar isso aqui, de bens. Ó, vamos entender. Antes de eu ler o resto. Vamos dizer que seja uma desconsideração comum, né? E eu sou o sócio que está sendo atingido, né? Desconsiderou a pessoa jurídica, está me atingindo aqui. Só que eu, Sobral, alienei um bem, eu alienei um carro, né? Ou eu onerei o bem. Por exemplo, uma casa eu dei hipoteca, construí um ônus sobre a casa, hipoteca. Por que hipoteca? Porque eu estou dando aquela casa em garantia. Se eu não pagar o financiamento, a casa vai para o leilão, vai para o saco, né? Então, alienar o bem, por exemplo, vender. Onerar o bem, um bem imóvel, construir uma hipoteca, um bem imóvel, construir um penhor. Penhor e hipoteca são a mesma coisa. Só que um é garantia para bem imóvel, a hipoteca, o outro é garantia para bem móvel, penhor. Acolhido o pedido no DPJ, essa alienação, venda ou oneração, construção de hipoteca ou penhor de bens, ela fala aqui.
havida em fraude de execução será o quê? Ineficaz em relação ao requerente. Eu vou explicar na prática isso aqui. Havida em fraude a execução será ineficaz em relação ao requerente. Aqui eu cansei de ver isso aqui na prática. Será ineficaz. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vi muito isso aqui no TRT. Você tem aqui, ó, uma matrícula de um imóvel. Tá aqui, ó. Então, você tem aqui. Vou botar aqui, pá, matrícula 1, 2, 3, 4. Aí você tem aqui a descrição do imóvel. Para quem nunca viu a matrícula, é assim, né? Você tem aqui a descrição do imóvel. E aqui você tem as anotações. Averbação 1, registro 1, registro 2, blá, blá, blá. É a história do imóvel, tá? Cada um tem aqui tudo que vem acontecendo na história do imóvel, né? Vamos considerar que esse aqui, ó, esse aqui foi uma compra e venda. Ó, CEV, uma compra e venda. Então, rolou uma compra e venda aqui, na história do imóvel. Ó, que bonitinho também a matrícula aqui, ó. Beleza? Tá. E essa alienação, o juiz entendeu que ela ocorreu em fraude de execução, sendo ineficaz em relação ao requerente. O que ele quer dizer com isso? Vamos dizer que nessa compra e venda aqui, deixa eu dar um nome aqui. Vamos botar que essa compra e venda foi de João como vendedor e Maria como compradora. E vai ficar legal o exemplo, hein? Ó. Aí vai ser a ação assim, ó. Você tem aqui Renato, que ingressou com uma ação contra a DI Sociedade Limitada, sendo que dessa DI Sociedade Limitada, João é sócio. Tá claro aqui até agora? Dessa DI Sociedade Limitada, João é sócio, né? O que Renato pediu? Renato pediu a desconsideração da personalidade jurídica para poder atingir quem? João, que é sócio, né? Só que João havia vendido o seu imóvel para Maria. O que ele está falando aqui, ó? Agora vai encaixando, ó. Acolhido o pedido do DPJ, a alienação de bens. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Alienação de bens. Vamos lá. Como é que eu vou fazer uma seta aqui? Aqui, ó. Isso aqui é uma alienação de bens? É. Que tenha sido considerado em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Vai, filho, me deixa feliz. Quem é o requerente? Renato. Renato pediu a desconsideração, não pediu? Tá. Aí o que acontece? Quando acontece isso, sai uma ordem do juiz mandando averbar lá na matrícula o seguinte: que a compra e venda do registro tal, do dia tal, 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 é ineficaz em relação a quem? Em relação a Renato. Então pensa comigo. Se ela é ineficaz em relação ao Renato, é como se ela não existisse para o Renato. É como se ela não existisse. Então é como se o imóvel da pertencesse a quem? A João. Então o Renato pode pedir a penhora do imóvel do João? Pode. Só que visualiza na prática. Esse imóvel já está com quem? Está com a Maria. Meu amigo, quando você dá ciência desse negócio, a Maria entra em pânico. Eu vou dar um exemplo prático. Na época que a gente fez isso aqui, a última que eu me lembro, era um imóvel que foi comprado por R$1.200.000. O comprador tinha pago no imóvel R$1.200.000. Ele recebeu essa maravilhosa notícia, para dizer o contrário, né? Que o bem foi considerado alienado em fraude de execução e que aquela alienação era ineficaz. Meu irmão, quando o cara recebe esse negócio, ele fala assim: fudeu. Literalmente, né? Fudeu. E aí, o que acaba acontecendo? Né? Você declara ineficácia. Na prática, o que acontece? Meu irmão, a Maria vai ligar pro João, soltando os capeta, o inferno inteiro. Fala, meu irmão, paga esta porra desse processo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou terceira que compradora. Mas, vamos lá, se foi considerada ineficaz em relação ao requerente, é como se a alienação não tivesse sido feita. Logo, o imóvel, para o requerente, dá pertence ao João. Para o requerente, dá pertence ao João. Então, o Renato vai em cima do imóvel do João. Se João não pagar o imóvel, vai para a esta pública e vai ser vendido. Mas sobrou e a Maria na história? Ela que se entenda com o João e pega o dinheiro de volta dela. Você entendeu?
Na prática, o que acaba acontecendo? Eu me lembro disso que, assim, um mês depois surgiu o pagamento do processo. Foi muito rápido. Porque era uma dívida, cara, acho que era 200 mil, uma coisa assim, mais ou menos. O imóvel, lembra, ele valia mais de 1 milhão, era 1 milhão e 200. A gente foi lá, reconheceu a fraude de execução, declarou ineficácia daquela alienação, o imóvel volta para o João e a penhora vai em cima dele. Então, a Maria aqui entra em desespero, liga pro João, ameaça ele de morte. Meu irmão, paga esse negócio, senão eu vou perder meu imóvel. Realmente, ela seria afetada por essa história aqui. Ufa! Deu para entender? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria aqui. Acho que sim. Deixa eu só sair que você pegar o quadro todo. Beleza, queridos? Então é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Beijo no coração. Fique com Deus. Até!